Vou falar por mim, certo? O que eu senti. Há um tempo atrás, há muito tempo atrás aí, eu também estava começando na vida na construção civil. Eu sempre trabalhei na área de administração. Me formei em curso técnico administrativo, na faculdade de administração, tá pronto. Sempre fui na área administrativa. E aí eu comecei a ver que, porra, uma coisa assim que não te dá a oportunidade de você crescer, muito dificilmente. Você, um exemplo, você entrava como auxiliar técnico administrativo, ia ficar lá 2, 3, 4, 5, 10 anos, se não passasse um supervisorzinho, tal, recebendo um salário de, na época, sei lá, 900 mil reais, no máximo, 1.200 que eu via. Aí você ia olhar para a construção civil, um pedreiro que não tinha conhecimento nenhum, não tinha nada, o cara recebia 1.400, 1.600, 2.000 fazendo hora extra, dizia, porra, cara, na construção eu estudei, fiz isso e aquilo, trabalho de coisa, e o cara recebe tal. O cara só trabalha de segunda a sexta na construção civil, eu trabalhava sábado e tudo, na administração. Começou a me despertar isso. E aí eu comecei a... Tinha uns colegas uns amigos foram criados comigo desde pequeno, que sempre foi da construção civil. Aí eu comecei a buscar informação, né? Como era, o que é que dava direito. Aí o pessoal, rapaz, você tem café da manhã, você tem almoço pago pela empresa, ainda você recebe um ticket de alimentação para você fazer compra em casa, ou cesta básica, e ainda tem seu salário de X. Eu digo, pô, muito vantajoso, né? Comecei a me interessar e cada vez mais fui me envolvendo nessa área. Pronto, até que me conseguiram uma vaga de encarregado, pela minha capacidade de observação, tal, era um cara muito inteligente, tal, me conseguiram uma vaga de encarregado. E aí eu fui ser encarregado, mas não era na construção civil, mas era de uma empresa de construção civil, mas era na área de limpeza. Eu fui ser encarregado de uma turma de 50 pessoas na área de limpeza urbana. Fazia canteiro de obra, canteiro de... essas praças e canteiros centrais de avenidas aí em Salvador. A gente fazia aquela limpeza do matagal, com aquelas roçadeiras e tal, e eu era encarregado dessa galera aí. Ontem fui pegando experiência e tal, mas a base salarial era focada na mesma, porque era uma empresa do ramo de construção civil que fazia isso. Então o encarregado era equivalente ao encarregado na construção civil. Pronto, e daí ficou. Isso fui pegando, depois bati na porta de uma obra, conversei com o engenheiro, disse que tinha sido encarregado e tal. O engenheiro pediu uma oportunidade, ele me deu uma oportunidade, fui trabalhar numa obra aí também, comandando uma equipe de 60 pessoas, comecei a fazer marcação de prédios, a parte de escavação dos prédios, tal, gabarito, esse tipo de coisa, e fui estudando na internet, sempre estudando, vendo os vídeos de como se fazia as coisas, e fui aprendendo, fui evoluindo. Os colegas também que eram encarregados também me davam muita dica. Bom, e depois eu comecei a focar comecei a fazer cursos da área de eletricidade, depois fiz curso de gesso, de drywall, pronto. E fui aprendendo as áreas e comecei a trabalhar. Aí eu resolvi começar a pegar obra por fora. E lá em casa eu sempre fazia as obras da minha casa lá, né? A gente não tinha muitas condições financeiras, então quando minha mãe dizia que iria fazer uma coisa, botar um piso, levantar uma parede, eu dizia, não mãe, deixa que eu vou tentar fazer. Aí, mas você vai saber? Não, vou tentar, se não der certo, deixa de desmancha e faz de novo. É nosso mesmo, pronto. E aí fui fazendo as coisas lá na casa de minha mãe, colocando piso, colocando pedra em parede, e fui aprendendo as coisas, e sempre vendo vídeo. E eu sempre fui assim, tudo que eu queria fazer, eu queria aprender. Antes de meter a mão, eu estudava, assistia 1, 2, 3, 10, 15 vídeos sobre aquele assunto, e repetia até aprender na cabeça. Porque assim, primeiro você tem que aprender aqui, para depois você aprender na prática. Mas o processo primeiro tem que entrar na sua cabeça e ficar gravado como é feito o passo a passo, qual é a etapa. Um exemplo, levantar a parede. Você tem que fazer a massa. Como é que faz a massa? Uma parte de areia, outra parte não sei o que, outra parte de cimento. Então, falando basicamente assim, rapidamente, como funciona. Depois você vai pegar a massa, colocar lá em cima do bloco, depois colocar o bloco, depois colocar o... Então eu ia vendo os vídeos e aprendendo esse processo. E quando eu já estava assim, um domínio naquela área, eu partia para outra área. Eu comecei a pegar, um exemplo, fazer levante de parede, fui pegando levante, reboco, chapisco, Quando eu estava fera, eu digo, agora eu quero pegar uma outra área que eu não sei. Aí eu comecei a ir para pintura. Comecei a estudar pintura, amassar a parede e tal, tratamento de parede, impermeabilização. Então, quando eu ficava bom, aí começava a pegar serviço. Quando eu ficava bom naquela área, eu vou começar a botar piso.
E nisso eu passei em todas as áreas da construção. Passei muito tempo trabalhando, metendo a mão mesmo, não só mandando, porque tem muitos encarregados que nunca nem meteu a mão e são encarregados hoje em dia. Eu não, eu passei a trabalhar em todas aquelas áreas que hoje eu comando cá em Portugal, e comandava aí no Brasil também. Então faz uma diferença muito grande o encarregado que nunca meteu a mão na massa, para o encarregado que já meteu a mão na massa, ele sabe o macete, o que é que pode dar errado, o que é que não pode, entendeu? Porque ele já viveu na prática esse tipo de situações. Então é assim, a gente foi aprendendo e fui tendo outras experiências, outras oportunidades como encarregado na construção civil. A última que eu tive aí no Brasil, antes de vir para cá, eu estava com uma empresa, eu tinha uma empresa de construção civil, com minha equipe que trabalhava, e estava trabalhando para uma obra pública, para uma empresa de São Paulo que tinha uma sede tinha uma filial em Salvador. E a gente começou a pegar encostas aí em Salvador para fazer cortina revestida, né, estacamento, esse tipo de coisa, encosta revestida, né. E a gente começou a fazer isso nas zonas aí de risco aí em Salvador, que tinha risco de desmoronamento, geralmente era a área de tráfego, né, suburbana, nessas áreas bem perigosas. Então esse foi o meu último emprego aí, cortina tirantes, né, tudo isso a gente trabalhava aí, né. E aí passei quase 2 anos trabalhando nisso aí em Salvador, tinha uma equipe também muito grande, né. Pronto, e aí foi quando eu resolvi vir para aqui, para Portugal. E aí eu larguei as obras, inclusive tinha 2 obras que estavam no meio do caminho, eu passei com um amigo meu que também tratava de obras, ele terminou essas obras para mim e eu vim embora. Não foi por falta de serviço, falta de dinheiro. Pelo contrário, quando minha vida aí estava estabilizando, né, partindo para eu só passear e curtir com minha família, eu resolvi recomeçar cá em Portugal. E aí estamos aqui, e é isso aí, né? Estamos até hoje aqui trabalhando nisso. Então aqui a gente complementou o conhecimento, né? Estudamos também como funciona, algumas coisas que são iguais aí no Brasil, mas tem muitos processos também que são diferentes, que só tem aqui na Europa devido ao clima frio, né? Tem um exemplo disso, é o caputo, que a gente chama de caputo, que é um revestimento com isopor que é feito por fora dos imóveis. Pega-se uma placa de 5 milímetros, 5 centímetros, 50 milímetros de isopor, a placa é mais ou menos 1 metro por 50, mais ou menos a medida é essa, 50 por 1 metro. E aí a gente passa a massa no isopor e passa como se fosse num piso, né, para desempenhar a dentada, cola ele na parede e depois de revestida toda a parede com essa placa de isopor, a gente vem e começa a fixar com os grampos plásticos. É tipo uma bucha plástica com um pino plástico, como se fosse uma bucha e um parafuso, só que você não parafusa, é um pino como se fosse um prego, você põe a bucha lá, põe o pino e bate, aí ele prensa. E aí você bate mais um pouquinho para ele rebaixar um pouco mais do nível de fora da parede. Depois você vem com uma manta de fibra de vidro com uma massa especial e reveste toda essa parede. Isso causa um isolamento térmico muito grande e que o frio não passa para dentro dos imóveis. Outra situação também que só tem aqui, que a gente aprendeu aqui que no Brasil não tem, é a parede dupla com revestimento. Então é feita a parede geralmente de blocos de cimento fora. Depois dessa parede por dentro vem uma camada de EPS, o esferovite, ou isopor, como chama aí no Brasil, né? O isopor no meio, que aí pode ser de várias espessuras, né? Tem de 2, de 3, de 4, de 5 centímetros, pode ser até mais, depende do gosto do cliente, de como ele queira o isolamento dele. E depois vem uma outra parede de tijolos de barro por dentro, tudo coladinho, então fica bloco de cimento, depois do bloco de cimento o isopor, depois do isopor outro bloco e depois vem um chapisco e um reboco. E às vezes eles não fazem chapisco e reboco, ainda vem uma placa de Pladur ou do nosso drywall aí no Brasil, né? Que aqui chama-se Pladur. Então isso tudo faz parte do isolamento térmico, um processo que a gente no Brasil a gente não costuma ver, só aqui. Outra coisa é as telhas. Aqui a gente faz o telhado, geralmente no Brasil a gente coloca madeiramento no telhado e depois cobre com as telhas.
Aqui não, aqui geralmente se faz a laje no sentido do telhado, por exemplo, no sentido da água do telhado, faz uma laje, em vez de ser reta, tem a laje reta e depois tem a laje no sentido do telhado. E depois disso é revestido com isolamento, que tem diversos materiais, manto emborrachado, lã de vidro, o que quer que seja, tem várias coisas que pode ser feito isso. Depois às vezes vem subtelha e depois vem um madeiramento ou com madeira ou com tubos, né, galvanizados, aqueles tubos quadrados que a gente faz portão grade, e depois sim vem a telha. Então são processos que aí no Brasil não são comuns, devido ao clima quente aí não há necessidade de ter isso, mas aqui em Portugal a gente tem. Então a gente aprendeu tudo isso aí e hoje em dia a gente tem uma empresa aqui que graças a Deus não falta serviço, a gente fica às vezes assim um intervalo de 10 dias entre uma obra e outra, às vezes a gente fica um tempo sem ter serviço, mas sempre tem serviço. Sempre muito serviço e proporciona a gente ter uma qualidade de vida em nível financeiro um pouco boa. Então essa é a vida de Portugal, mas Portugal é muito complicado de se viver aqui. E a pessoa que não tem garra, não tem determinação, faz corpo mole, eu não aconselho vir para cá porque aqui ele não vai se dar de bem. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Tá bom? Um abraço.